Beleza, então. Então, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando na medida do possível, né? Para mim é uma satisfação muito grande responder o convite do professor Deri, a quem eu agradeço a confiança, né? Junto às professoras Zelândia e Lenha, pela amizade, pela parceria aí de sempre, né? Nos nossos minicursos. E também aproveito e estendo, né, o agradecimento a Simone, né? E todo o pessoal da Universidade Federal de Viçosa. E diante, né, pessoal, da pseudociência, né, em tempos de racionalismo que vivemos, né, estudar e discutir sobre a educação materialista é de suma importância, né. Bom, esse trabalho tem como título A Gênese do Fotoestético, o Nascimento Tardio da Arte. Esse trabalho é parte dos estudos da tese, desenvolvida aqui na Universidade Federal do Ceará, na linha Educação Estética e Sociedade. Esse trabalho é orientado pela professora Jaqueline Rabelo, e a gente pretende defender ainda esse ano, né? Até o final do ano a gente vai defender. Bom, né? Esse estudo ele baseia-se nos estudos teóricos da estética madura do filósofo húngaro George Lukács, ou Lukács, ou Lukács, né? Como vocês quiserem, mas aqui eu vou usar no cearês, né? O Lukács. E apresentaremos um recorte, né, desse estudo, né? Como já colocou o professor Deribaldo, faz um tempinho que a gente vem empreendendo esforços, né, diante dessa obra estética, e vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Para quem não conhece, gente, esse daí é o George Lukács. Ele nasceu aí em 13 de abril de 1885 e se foi desse plano material, né, em julho de 1971. O Lukács, ele, no seu percurso teórico, né, ele perpassou por um período kantiano, por um período hegeliano, mas a gente não tem como tratar disso aqui, né? Mas houve, né, um divisor de águas no que compete seu estudo, né, na teoria, no seu estudo materialista, né, que o próprio autor revela, né, e ele vai se dar na época que ele vai estagiar no Instituto Marx, Engels e Lenin, né, no período de 1930 e 1931, em Moscou, onde ele tem o seu primeiro contato com os manuscritos econômicos filosóficos de Marx, bem como, né, os cadernos filosóficos de Lenin. Aí tem uma foto da Praça Soviética em Moscou, né, desse instituto que ele estagiou nesse período aí. Bom, eu também achei pertinente trazer aqui a obra estética, né, que foi escrita nos anos entre 1958 e 1961, e foi publicado em 1963 pela editora alemã, né? E foi dividido em 2 volumes, né? A publicação que a gente está estudando, que a gente estuda aqui, né? Essa publicação espanhola, que foi publicada em 1965, autorizada pelo Lukács. Ele é dividido em 4 volumes, né? Essa edição é dividida em 4 volumes, mas segue a mesma divisão dos capítulos, né? Acho que é importante a gente dizer aqui que o coletivo Veredas, né, vem empreendendo esforços na tradução para o português. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente, né, no sentido desse estudo sobre arte, sobre estética. E eu espero que em breve, acho que daqui a algum tempo, acho que se o Deri quiser falar no final um pouquinho sobre essa publicação, seria interessante. Bom, pessoal, eu trouxe aqui algumas questões iniciais, né, que seriam discutidas se a gente tivesse pessoalmente, eu digo assim, né, de corpo presente, né, onde a gente podia falar um pouco, né, sobre o que vocês pensam sobre o complexo da arte, né, mas como a gente não tem como mediar esse momento, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, né, sobre essas questões que eu vou apontar aqui, e ao final da apresentação a gente pode retomar, né, juntamente com outras dúvidas ou outros apontamentos que vocês quiserem fazer, né, e no sentido de vocês pensarem um pouco sobre sobre o complexo da arte, né, sobre o que é. Então, a primeira questão que eu trago aqui é: a arte é possível apenas no mundo do ser humano? Ou será que ela é possível, por exemplo, na esfera biológica, né, no mundo dos animais, né, irracionais, será que é possível? Eu coloco essa questão porque outro dia eu vi um porco, né, e ele chamado, era Pig,
Picasso, né? Fazendo uma analogia aí ao Picasso, o pintor, né? E ele tem até um Instagram, né? Com as pinturas e tudo lá, né? Lembrei aí, na hora que eu estava preparando essa apresentação aqui, lembrei de trazer essa questão aqui para trazer mais para a discussão da gente, né? Outra questão, né? A partir de qual momento, de qual momento, né, a arte surge na vida humana? Isso a gente vai tentar esmiuçar aqui a partir da teoria, né, do próprio Lukács. A arte é importante nas nossas vidas, né? Quando a gente pensa agora nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, né? Vocês chegaram a recorrer à arte, né, de alguma forma? E em que medida precisamos dela? Então, essas 4 questões, né, seriam questões aí iniciais para a gente iniciar, né, essa discussão sobre o tema. Bom, aqui temos a introdução, né? Nossa proposta de sistematização parte dos fundamentos marxiano, lukáciano, então, dos fundamentos em Marx, né, na teoria marxiana e na teoria lukáciana, especialmente aqui a obra estética, mas não só ela, os quais consideram que o homem é um ser social na medida em que tudo de humano nele existente resulta do trabalho e, consequentemente, da vida em sociedade. Né? Então, por que o trabalho? Né? Porque é a partir do trabalho que os indivíduos produzem o novo, né? É a partir do trabalho que os seres sociais produzem um novo objeto, um novo homem, e partindo desse pressuposto, né, uma nova sociedade, sim, né? Podemos criar uma nova sociedade, né? Então, só para trazer aqui mais uma vez o Lukács, aí na própria fala do autor, né, na estética, em muitos trechos da obra, ele realiza seus estudos fundamentados na teoria marxiana, ao afirmar, por exemplo, que a origem, a formação e a manifestação das atividades humanas não podem entender mais que em sua interação com o desenvolvimento do trabalho. Então, pessoal, o trabalho, ele é muito importante, né, nessa perspectiva, dentro da teoria marxiana, porque é a partir dele, né, que os outros complexos são chamados aí, né, à vida social, né, e a arte, com a arte não poderia ser diferente. Aí, falar um pouco do método, né, como que a pesquisa se desenvolve e se efetiva. Por mais filosófico que seja o nosso método, sempre deve conter os princípios da vida social. Isso aí são palavras do Lukács, né? O que a gente pode entender por isso, né? Por esse período aí que ele traz, né? Por mais filosófico que seja, né? É o real, né? Que se apresentam aí as respostas, né? As perguntas e as respostas e o real que vai nos trazer aí toda a mediação do que realmente é de fato, né? Muito materialista isso, né? O autor, ele refere-se continuadamente em seu texto à dificuldade de sabermos a origem da arte, assinalando como é difícil delinear com precisão a divisão entre a formação pré-artística e a arte propriamente dita, né? Nas palavras do autor, vale a pena repetir cada vez que vem ao relato. Não sabemos praticamente nada da origem histórica real da arte, né? Por questões óbvias, né? Não estávamos, né? Não vivemos esse período, né? Não obstante, o Lukács entende, fundamentado em Marx, e aí o método marxiano, né, que o processo de desprendimento do estético, a partir da cotidianidade mágica, não pode estudar-se tão pouco aqui, filosoficamente, mas que partindo do já esteticamente formado e procedendo até atrás. Então, aqui, pessoal, nós lembramos de uma máxima, né, de Marx, que é: a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. É claro que o homem não veio do macaco, né, mas nós temos um ancestral comum. E nesse processo, né, diante aí do método marxiano, nós compreendemos que do mais desenvolvido, né, indo à Gênese, né, fazendo o caminho de volta, nós vamos buscar qual é a função social do objeto em estudo. No caso aqui, é a arte, né? Então, mais uma citação aí do Lukács. Essa citação é da Ontologia, que foi a última obra publicada, né, depois que ele morreu, não foi publicada em vida, mas é aí que nós temos a obra madura em si, né? A estética faz parte desse período aí materialista, né?
mas aqui a gente tem esses elementos que ele vai trazer também do trabalho. Então, vou ler aqui para vocês. Apesar apenas do trabalho tem a essência ontológica em um pronunciado caráter de transição. Sua essência é uma inter-relação entre o ser humano, sociedade, e a natureza. A natureza, tanto do ponto de vista, né, inorgânico, que são as ferramentas, a matéria-prima, o objeto de trabalho, do trabalho, né, quanto a matéria orgânica, a vida, né, os animais, as plantas, enfim. Essa inter-relação que pode figurar em pontos determinados da série a que nos referimos. Mas, antes de tudo, assinala a transição do ser humano que trabalha, do ser meramente biológico, ao ser social. Então, para o Lukács, há um salto, né, mediante o trabalho, há um salto ontológico, né, de entendimento do ser, né. Se nós temos aí a base inorgânica, né, formada aí pelos minerais. Qual é a função que a base inorgânica tem, né? É formar um outro mineral, por exemplo, né? Nós temos aí duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, né? Se a gente junta essas moléculas, a gente forma um mineral, um outro mineral que é a água, né? Um material diferente, mas sempre vai estar dentro desse campo. Na esfera orgânica, e aí que a gente entende, né? Os animais e as plantas, a função da esfera orgânica, né, dessa esfera, desse ser orgânico, é sempre produzir o mesmo, né? Ele produz o mesmo. Por exemplo, uma árvore, uma macieira, ela só vai poder nos dar maçã, né? A não ser que o homem interfira nesse processo, né, geneticamente, faça aí, e aí tudo bem, cria um novo. Mas percebam, né? A esfera social é a única esfera que vai dar um salto de fato ontológico, porque é a única esfera capaz de produzir o novo. Pensando aqui num outro exemplo, o João de Barro, né, por exemplo, ele faz a casinha dele, né, constrói a casa dele, sei lá como é que a gente pode chamar, no campo é, biológico mesmo, né, mas ele sempre vai construir aquela casinha dele perfeita, do jeito que é, do mesmo modo, né, claro que com espécies diferentes, sei lá, nem sei se tem João de Barro na África, mas vamos suponhamos, né, lá ele vai fazer da mesma forma, e aqui no Ceará, no calor do Ceará, ele também vai fazer aquela casinha dele feita do barro, enfim. Mas ele não vai ser capaz, no calor do Ceará, não sei se vocês conhecem, mas o calor do Ceará, ele não vai ser capaz de colocar um ventilador lá dentro, nem muito menos nem um ar-condicionado. O homem, né, ele vai ser capaz de criar esse novo, né, de colocar esse novo elemento, né. Por isso que a esfera do ser social, ela dá um salto, né, ela salta do meramente biológico ao social, nesse processo de criação do novo. Aí, pessoal, aqui nós trazemos uma citação do Engels, né, que está na Dialética da Natureza. O Lukács afirma que é mérito do Engels, né, a investigação dos pressupostos biológicos do salto do animal ao homem. Então, ele vai apontar aqui nesse pequeno trecho, né, a diferença da mão do macaco à mão humana. Então, nas palavras aí do autor, né, do Engels, é utilizada de preferência para colher os frutos e segurar os alimentos, como acontece entre os mamíferos primitivos, no que se refere às suas patas dianteiras. Com elas, diferentes espécies de macacos constroem ninhos nas árvores e até, como no caso do chimpanzé, coberturas entre os ramos para protegerem dos temporais. Com as mãos, armam-se de paus para defender-se de inimigos e atacar a estes frutos com frutos e pedras. Então, diante dessa situação, né, nós temos aí que a mão do macaco ela está presa às barreiras biológicas, né, ou de proteção, ou para pegar alguma alimentação, né, diferentemente do ser humano. Então, seguindo aí a citação, o número e a disposição dos ossos e músculos coincidem em ambos, mas a mão do mais primitivo dos selvagens podem realizar centenas de movimentos e atos que nenhuma mão siamesca pode imitar. Não houve, até hoje, mão do macaco, por mais hábil que tivesse feito a mais simples faca de pedra, né? Então, o homem, na idade primitiva, né, ele vai construir aí um machado
que vai ter um instrumento de corte, né? Mas lá na frente ele vai construir uma goiva onde vai ser possível ele fazer, desenvolver aí uma escultura, né? À la Michelangelo, à la Rodin, né? Nesse sentido. Então o homem consegue produzir o novo, né? Bom, pessoal, aí ainda, né, nessa questão do trabalho, né? Em O Capital, Marx atenta para a importância da arqueologia concentrada na análise dos vestígios dos meios de trabalho, para a compreensão do que se viveu em um passado remoto. Aí nós temos uma pedra lascada, utilizada pelos pré-históricos há 35 mil anos. Eu fiz essa foto lá no Museu do Homem Americano, no Piauí, e já já vou falar um pouco mais desse contexto aí do Piauí, né? Mas aí a gente tem um instrumento, né, localizado aí dos nossos antepassados, né, de 35 mil anos. Então, Marx diz o seguinte: a mesma importância que a estrutura de ossos fósseis tem para o conhecimento da organização de espécies de animais desaparecidas, os restos dos meios de trabalho têm para a apreciação das formações socioeconômicas desaparecidas. Não é o que se faz, mas como, com que meios de trabalho se faz, é o que distingue as épocas econômicas. Então, para o Marx, né, aí, os vestígios são importantes para o entendimento, né, de como viveram os nossos antepassados. Aí tem uma outra foto, né, de um projeto do tipo rabo de peixe, né, um cristal de quartzo também encontrado há 8 mil anos, está lá exposto no Museu do Homem Americano. Percebam que aí a gente já tem uma peça, né, um instrumento aí muito mais trabalhado, né, de corte afiadíssimo, né, que foi desenvolvido aí também pelos nossos antepassados. E como que a gente descobre esse tempo, né, como é medido o tempo onde foi encontrado esse material, né? Eles fazem as escavações, para quem não conhece, né, e de acordo com a profundidade da escavação, né, é possível identificar o tempo histórico, né? Por isso que dá para a gente colocar essas datas aí. E aí o Lukács, né, reforça a ideia, né, que foi colocada aí pelo Marx, sobre o estudo de objetos como produto do trabalho. Né? Então, Lukács vai dizer o seguinte: relata que a arqueologia pode conhecer a forma social a partir do resultado de determinado objeto, fenômeno do trabalho. Nas palavras do autor, né, do Lukács, nos produtos do trabalho das culturas desaparecidas, a arqueologia pode decifrar o conteúdo destas, suas formas, sua natureza, sua estrutura, etc. E agora a gente entra propriamente, saímos do trabalho, entendendo a importância, né, desse complexo aí para o desenvolvimento da arte, e aí a gente entra aí em dois pontos, né, dois pressupostos. Né? Lukács ele justifica que o surgimento tardio da arte com relação ao trabalho se dá devido a dois fatos principais, né, dois principais fatos, mas não apenas este, mas primeiro vamos a eles, né? O primeiro revela que o estético supõe materialmente uma determinada altura da técnica, pois esta é necessária para a consecução das capacidades de entendimento e desenvolvimento humano. Então, pessoal, o trabalho permitiu o desenvolvimento da técnica, né? Do indivíduo, né, do ser social, desenvolver capacidades, né, e conhecimento também da realidade objetiva. Então, a técnica vai permitindo isso aos indivíduos. E o outro pressuposto, né, é o ócio, né? Já o segundo manifesta pelo ócio para a criação da superfluidade determinada pelo aumento das forças produtivas do trabalho. Então, o ócio, né, devido à divisão social do trabalho, vai permitir um tempo livre. A partir do momento, né, que o ser social inventou a roda, né, isso vai permitir um tempo livre dele, né? Ele vai poupar um tempo dele ter que ficar inventando a roda a todo momento, né? Agora, imaginem aí o salto que o ser social deu, né, ao criar, ao inventar a roda, né, para a vida dele. Então, a técnica e o ócio, eles permitem, né, perante o trabalho, que o ser social se aproprie de novos elementos, né, para o desenvolvimento humano.
Então, falando um pouquinho mais da técnica, né? Nas palavras de Lukács, né? Se produz certa técnica de trabalho e com ela certa elevação do homem que trabalha acima de seu anterior nível de domínio de suas próprias capacidades somáticas e mentais. O trabalho constitui, portanto, um soerguimento qualitativo para o desenvolvimento das disposições cognitivas, uma vez que alcance novos conhecimentos através da experiência realizada para dar os passos iniciais de uma desobrigação das tendências mágicas dominantes, cujo fundamento é precisamente a ignorância da realidade objetiva. Então, pessoal, a técnica vai permitir, né, esses indivíduos, né, os nossos antepassados, a se apropriarem, né, de novos conhecimentos e compreender melhor a realidade. Isso vai ser imprescindível, né, para o surgimento da arte. O outro ponto que eu já falei, né, já citamos aqui, é o ócio, né? O ócio é o tempo livre que se configura nos escritos de Marx como tempo de ócio ou não, e tempo de atividades mais elevadas, né, modificou esse novo sujeito a partir da transformação gradual e progressiva proporcionada pelo trabalho. Lukács assevera que, graças ao ócio possibilitado pela evolução do trabalho, o homem pôde, sem dúvida, né, se elevar cada vez mais a um nível superior de desenvolvimento das suas capacidades. Contudo, pessoal, vale ressaltar que o ócio na sociedade de classes, ele não está disponível a todos. Muito pelo contrário, né, somos impedidos de desenvolver potencialmente os nossos sentidos humanos, especialmente quando a gente trata, né, da arte. E aí, aproveitando, falando dos sentidos humanos, né, a origem histórica da arte, na acepção da produção e da recepção artística para Lukács, na esteira de Marx, tem que tratar-se no marco da gênese dos 5 sentidos. Ou seja, né, os sentidos humanos são imprescindíveis aí para o desenvolvimento da arte. E aí, os sentidos humanos, nós relatamos aqui, né, os sentidos fundamentais mesmo, conforme o arcabouço aristotélico, né, audição, olfato, paladar, tato, visão. Então, ampliar a qualidade e a sensibilidade, né, no sentido aí dessa potencialidade humana. A gênese da arte se apresenta como consequência da evolução histórico-social da humanidade. Nessa definição, a arte e o sentido artísticos não são inatos à humanidade, mas são produtos de uma longa evolução histórico-social, né? Ou seja, os sentidos humanos são construtos sociais. Tem um debate que o Lukács faz, né, na sua obra estética, que é no livro 3, que trata aí da questão da psicologia, que é sobre o talento, né? E ele vai trazer esse debate, né, que o talento, né, as artes em geral, elas não estão num outro patamar de elevação, né? Como o professor Deri trouxe nos encontros anteriores, né? Não está no plano transcendente, né, transcendental, está no plano material aqui, né? É possível a toda a humanidade, né, se apropriar tanto para produzir arte quanto para fruir a arte, né? Mas a sociabilidade que a gente vive, né, ela não permite, né, esse desenvolvimento potencial, né? Então, a gente pode se apropriar, né, pelo tato, né, de um instrumento musical, né, a pintura, a escultura, né, o desenvolvimento desse tato, ele é imprescindível, né, nesse processo do desenvolvimento da arte, né. É claro que tem uma outra questão que eu posso até apontar aqui para vocês, não é com o Lukács, aí vai ser com o Vygotsky, que é um psicólogo russo, né, ele vai trazer alguns estudos nesse sentido do talento, né, e ele coloca o talento como uma patologia, né, porque um ou outro nasce com talento na infância e consegue, né, ler uma partitura musical, tem a questão também do ouvido, agora me fugiu aqui, do ouvido que consegue identificar as notas musicais, enfim, isso estaria nesse campo de uma patologia, né? Diferentemente, né, de que e aí a gente faz esse entendimento, o Lukács, juntamente com o Vygotsky, também fazem esse entendimento, né, de que é possível a gente se apropriar desses elementos da arte, né, tanto para fruir quanto para produzir, né? Infelizmente, a sociedade que a gente vive, ela não permite isso, né? Muitas vezes a gente não tem tempo, né, se apropriar de uma técnica, de um instrumento musical, por exemplo, né? Isso demanda uma grana, né? Demanda um tempo, né? Enfim.
Bom, como eu falei para vocês, a técnica e o ócio são imprescindíveis, né, para o desenvolvimento da arte, mas não apenas eles, né? Apesar do desenvolvimento da técnica, a modificação da pedra em ferramenta pela mão humana, isso não é suficiente. A técnica utilizada talvez não permita nem mesmo a recepção inconsciente dos motivos artísticos. Então, seria necessário o ócio, que a gente já falou aqui, né? O processo do agradável e a consciência da atividade estética, que é o que a gente vai apresentar agora aqui, né? Primeiro, o agradável. O filósofo húngaro considera que o agradável é um dos alicerces fundamentais do estético. Nas palavras do autor, não é exagero dizer que, se a natureza dos homens não fora como é, tal que o agradável desempenha um papel importante e até essencial, vital e socialmente em sua vida, talvez pudesse nunca ter nascido a arte. Então, o Lukács vai trazer aí, né, a importância do sentimento do agradável, né? É imprescindível, o agradável, né, é imprescindível para o desenvolvimento estético dos seres sociais. A dança, a música, um filme vão permitir essa sensação aí, né, da agradabilidade, né? Isso se explica socialmente, claro, né, mas também biologicamente. Por exemplo, no caso da dança, né, depois que a gente sai, não sei, alguém vocês que estão aí, né, que porventura, né, pratiquem a dança e tudo, o corpo libera hormônios, né, endorfina, dopamina, serotonina, e a gente sente um prazer depois de determinada atividade, né? A outra questão o outro ponto chave aí, né, para o desenvolvimento da arte é a autoconsciência. A dialética do indivíduo em sua singularidade de uma particularidade alça a universal na experiência estética. Então, o que seria essa autoconsciência, né, no campo da arte? Seria o reconhecimento do ser humano enquanto gênero humano, enquanto partícipe, né, da humanidade. O professor Deri falou outro dia aqui, né, da composição do Luiz Gonzaga e do Zé Dantas, né? Mandacaru, quando flor a nascer, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Nem todo mundo, né, conhece o cacto, o mandacaru, né, aí que está na nossa caatinga, né? Mas todo mundo conhece o período que a menina se hormona, né? E isso é universal. Outro exemplo que a gente pode trazer, né, a fotografia do Sebastião Salgado, né, que retrata em muitos momentos atrocidades humanas, né? A gente vê a fome, pode ver a miséria, né? E mesmo que a gente não esteja naquela situação, você se reconhece enquanto gênero humano, né? E se emociona e aquela imagem, né, faz você se emocionar. Nas palavras aí do Lukács, né, a conquista da realidade objetiva, várias vezes exposta como fundamento imprescindível de toda a arte, a infinidade intensiva do conteúdo, a crítica da vida, a universalidade do estético, que se revela no pluralismo das artes e obras, todos esses movimentos são caminhos para uma tal autoconsciência da humanidade. Então, pessoal, é a gente mesmo se reconhecer, né, mediante uma obra, né, enquanto partícipe da humanidade. Então, isso seria a autoconsciência. Outro dia eu estava conversando com a professora Jaque, que me orienta, né, e ela estava me falando sobre Tolstói. E ele tem um livro que chama O que é arte? O que é a arte, né? E lá ele diz que a arte, né, que a obra, ela proporciona aos homens uma comunhão, né? Uma conexão entre os sentidos. Ele faz um estudo assim com base na questão religiosa também, né? Mas eu achei assim fantástico quando eu li isso, né? A arte é uma comunhão entre os homens. E eu acho que retrata muito bem essa questão da autoconsciência. Bom, pessoal, aqui nós temos uma imagem, né, que foi feita no Parque Nacional da Serra da Capivara, é um registro rupestre do Paleolítico, né, e o Lukács diz o seguinte: quando as pinturas rupestres do Paleolítico foram descobertas, elas causaram um grande sobressalto pelo esplêndido realismo que apresentaram. Tanto que muitos pensavam que se tratavam de falsificações contemporâneas
ou, ao contrário, que lá se originavam as primeiras manifestações genuinamente artísticas do ser social, as quais teriam como propósito causar o deleite e a contemplação estética. Então, nós temos aí dois pontos, né? Eram falsificações, né? Contemporâneas, né? Isso a própria ciência provou que não, né? Esses estudos a partir do carbono das escavações, né, do carbono, eu esqueci o número do carbono, mas tudo bem. Quando eu cheguei no Parque Nacional da Serra da Capivara, né, eu fiquei impressionada com essas imagens aí, né, e muito perto da gente, né, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas se tiverem, não deixe de ir, porque vale muito a pena você, né, se entender enquanto humano nesse processo aí. E vale ressaltar, né, que o Parque Nacional da Serra da Capivara tem a maior concentração de sítios arqueológicos das Américas, né, e contém a maior quantidade de pinturas rupestres, né. Para a gente ter uma ideia, tem mais ou menos 900 sítios catalogados, né, com pinturas que datam aí, né, de 23 mil anos. Né. Os artefatos encontrados, né, as fogueiras encontradas, datam aí de 50 mil anos. Então, é um tempo histórico aí interessante, né, para a gente se apropriar, compreender melhor. Claro, hoje, né, nós classificamos esses registros aí, né, como arte rupestre, mas qual que era a intenção, né, dos nossos antepassados? Será que era causar o deleite estético? Ou tinha uma outra função, comunicação, né? Enfim, o Lukács vai procurar os estudos aí de vários antropólogos, né, arqueólogos, entre eles o Child, também o Franz Boas, entre outros, né? E aqui ele traz uma citação do próprio Child, que ele dizia o seguinte sobre as pinturas rupestres. Com a mesma seguridade com que a figura do bisonte aparecia com rapidez e de modo desconhecido na parede sobre movimentos hábeis do artista, assim também aparecia no prado um bisonte real, para que os companheiros do artista caçassem e comessem. As representações dos animais estão extraordinariamente individualizadas. Não são símbolos abstratos, mas são retratos em formas que permitem reconhecer uma observação precisa dos modelos reais. Então, o Child relata aí que essas pinturas que ele relata aí foram, estavam na França, né, numa caverna, e muito escondidas, né. Essas pinturas que estão aí não são da França, né, são ainda da Serra da Capivara. E aí, uma outra pesquisadora, arqueóloga, né, Ana Marie Pessis, aí ela vai falando especificamente da Serra da Capivara. São frequentes cenas de dança, tanto lúdicas como cerimoniais. A diferença manifesta-se nos gestos e nos atributos culturais das figuras envolvidas. O tema caça de animais, como veados, capivaras e tatus, é um componente particular da tradição Nordeste, na região do Parque Nacional. O tema da sexualidade apresenta seu maior número de cenas no estilo Serra da Capivara, com características particulares. O caráter explícito das cópulas e dos genitais de ambos os sexos permite, como em todas as cenas do estilo, identificar o momento culminante do ato representado. Então, pessoal, tanto na fala do Child e da Perses, né, nós percebemos, né, danças, rituais, cenas cotidianas, né, que sobressaltam, né, esses registros rupestres aí, né. Falar com precisão, né, o que era, o que eles estavam pretendendo, né. O próprio Child, ele vai dizer que assim, para contemplação era algo meio estranho, porque as pinturas encontradas estavam muito em cavernas, que era muito difícil os indivíduos chegarem lá, né, era muito escura, né, então para contemplação ele descarta lá a possibilidade, né. Mas, né, de fato, nós não estávamos lá. Nós temos esses registros, né, que trazem muitas cenas que podem ser, né, colocadas em comparação com o cotidiano que esses indivíduos estavam inseridos, né. Então, passamos aí para a arte, né, enquanto complexo social. O complexo da arte é uma necessidade da humanização do homem,
Nas palavras do patriota, né, na Esteira de Lukács, ele diz o seguinte: ao se humanizar pelo trabalho, o homem se faz estético. É nesse sentido que o trabalho é a base originária das determinações estéticas em seus dois troncos primordiais, as formas abstratas do reflexo e as categorias miméticas. Esses dois pontos, pessoal, esses dois troncos, como colocou o autor, né, vai dar mais alguns elementos para a gente entender o desprendimento, né, do cotidiano. Muitas vezes, quando a gente fala de um tempo passado, né, de um cotidiano mágico para uma forma, né, para uma forma totalmente estética. Então vamos começar primeiro pelas categorias miméticas, que aí tem muito a ver com o que a gente falou aqui sobre as pinturas rupestres. Bom, as formações miméticas conduzidas pela magia têm a tarefa de provocar no ser social, por meio da imitação, ideias e sentimentos que vão exigir fins práticos. E mesmo que esse processo não tenha identidade como estético, objetivamente, está posta a pedra angular do desenvolvimento estético da realidade. Então, pessoal, na vida cotidiana, né, o homem se encontra sempre frente a uma realidade, né? Na arte, ele é confrontado com uma reprodução mimética da vida. O Lukács cita as pinturas rupestres do Paleolítico, né? Ele vai citar muitas vezes a dança primitiva como ritual de preparação para a guerra, por exemplo, né? E isso acaba gerando uma sensação de agradável, né? Esse movimento que aí a biologia, né, o biológico explica, né? A serotonina, né? Os próprios hormônios que vão dar essa sensação de prazer estão relacionados a isso também. Então, a gente vê essa imagem aí que tem uma cena, não sei, provavelmente de caça, né? Os indivíduos aí com as suas presas, né? Então, trazendo aí novamente o Lukács, a gente vê que a mimese mágica, orientada pelo princípio transcendente, e aí a gente não pode, a gente tem que fazer essa relação, né? Quando a gente fala de um período mágico, o indivíduo não tem as respostas materialmente, concretamente falando, né? Ele não sabe. Então, a origem mágica, a magia, né? É muito, provavelmente foi muito presente, né? Então, a mimese mágica, orientada pelo princípio transcendente, a exemplo de uma imitação da guerra ou da caça, implica no resultado de uma futura atividade de modo favorável ou não, apenas ao final da atividade propriamente dita, ou seja, no triunfo ou no fracasso da guerra ou da caça. Aí nas palavras do Lukács, né? Assim, pois, a transcendência mágica se manifesta praticamente em uma imanência imediata que está muito próxima do estético. Isso nos mostra a proximidade de ambas as formas miméticas, mágica e estética, nascidas de um período no qual o ser social está inserido, envolto a uma concepção mágica do mundo, né? Então, nesse momento, né, se ele está imaginando aí, praticando alguma atividade, né, que no próximo momento seria um ensaio aí, né, para uma guerra, para uma caça, né, ele cita lá a dança primitiva, no sentido de que esses indivíduos poderiam, né, poderia ter um desprendimento aí dessa sensação, desse momento mágico, né. Ontem a gente estava estudando a ontologia, a parte da ideologia, e com um outro grupo do professor Deribaldo, está estudando essa obra do Lukács, e eu me deparei com a leitura, né, com uma citação muito interessante, que aí eu resolvi trazer aqui para vocês, né? No período primitivo, havia uma praxis mágica, né? Pelo canto, pela dança, pelas pinturas, né? Que era uma necessidade social daquele período, que posteriormente, né, diante de uma necessidade social, e aí da arte, né? Necessidade social da arte, ela não precisou se reinventar, né? Já havia elementos, né, ainda que de cunho mágico, né, para esse momento estético. Então, há um desprendimento, né, da magia para a arte, né? Bom, aí chegamos nas formas abstratas do reflexo. O que são as formas abstratas do reflexo? Ritmo, simetria, proporção e ornamentística. Se constituem, em conformidade com Lukács, como princípios variados na relação dialética do cotidiano, do ser social, permitindo que ele possa
se apropriar de elementos que o levarão ao entendimento do tempo e do espaço. O ritmo, a simetria, a proporção e a ornamentística nos faz, né, compreender melhor esses elementos, né, de tempo e espaço. São princípios abstratos, por quê? Porque eles guardam uma abrangência com a totalidade ontológica. Não é uma invenção da arte, o ritmo, a simetria e a proporção, e o próprio ornamento. Não é invenção da arte, né? Mas ele está muito mais amplo, né? Está fora do indivíduo. Vamos ver aqui. Entretanto, então, estão em conformidade com o mundo objetivo concreto dos seres sociais, ou seja, os seres sociais se apropriam desses princípios abstratos que estão na natureza, né? A gente percebe o movimento da Terra de translação, há um ritmo nisso, né? Da Terra, né? De translação, de rotação, enfim. Então, entretanto, estão em conformidade com o mundo objetivo concreto dos seres sociais, e assim compreendemos que os princípios abstratos da ordenação, como consequência da universalidade do trabalho na vida do homem, têm que reelaborar-se para oferecer categorias da objetividade concreta. O homem, ele se torna consciente, né, da existência do ritmo, fazendo uso intencional na sua vida. Então, ele inventa o relógio solar, né? Isso, medir as horas, né, pressupõe aí uma humanização, digamos assim, do ritmo. Então, o ritmo, dentro das formas abstratas, né, ele se torna uma realidade concreta, objetiva no mundo dos homens, a partir do momento que o homem decide, né, marcar o tempo, né? E isso, o ritmo, a simetria, a proporção, vão ser imprescindíveis, vão ser muito importantes no desenvolvimento da arte, né, na criação e no desenvolvimento da arte. Então, vamos falar um pouquinho de cada um delas rapidamente, né? O ritmo é um elemento presente na existência fisiológica de qualquer ser vivo, como eu falei, né? O próprio batimento cardíaco da gente, né, de qualquer animal, tá lá, né? Pá, tá, tá, tem um batimento cardíaco, tem um ritmo nisso, né? Embora seja um componente presente nas bases inorgânica e orgânica, foi por meio do trabalho, do desenvolvimento do ser social, que o ritmo converteu-se em um momento importante na existência humana, superando o caráter de adequação fisiológica que ocorre nas bases inorgânica ou orgânica, né? Claro que o ritmo está presente no nosso corpo, né? Enfim, fora do corpo também, mas o homem se apropria desse ritmo no desenvolvimento do trabalho também, né? Especificamente falando, se apropria para a arte também. E aqui a gente tem, eu queria até trazer um exemplo, que é o Baião da Quarentena. Foi um vídeo gravado em situação de quarentena por rabequeiros, né, e o luthier do grupo Rabeca Livre Brasil, entre os dias 24 de março, né, a 13 de abril. E, pessoal, a gente vê, o início desse vídeo é o luthier lixando, né, com todo um ritmo, a rabeca, né, cortando e lixando. E depois então a gente vê um ritmo que sai ali do trabalho, está muito próximo do trabalho, e isso torna agradável, mas ao mesmo tempo ele é útil, porque tá criando ali o objeto, a rabeca, né? E aí a gente vê o desprendimento, o ritmo estético, né? Aí propriamente na música. Aí eu vou pedir para o professor Arthur colocar o vídeo para a gente. Primeiro eu vou sair aqui da tela, deixa eu só ver se eu consigo aqui. E vou pedir para o professor compartilhar, vou fechar meu áudio. Perfeito. Vamos lá. Todos estão vendo? Posso dar play? Não? Tô vendo, sim, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Você clicar aqui, ó. Você consegue.
professor, obrigada, viu? Vou Bom, voltar aqui para a apresentação. deixa eu parar a apresentação, então. Maravilha. Voltou para você? Maravilha. Pronto, vocês estão conseguindo ver a tela novamente? Sim, estamos. Ótimo. Então, Sim, pessoal, Adão. a gente identifica, então, o ritmo aí da música, né? Mas a gente pode perceber que o homem vai se apropriar do ritmo na dança, nas pinceladas, né, de um quadro, na goiva talhando uma escultura, enfim. Aí, aí, as outras formas abstratas que o Lukács vai trazer, né, a simetria e a proporção. Para o Lukács, né, a produção de ferramentas e utensílios mais primitivos impõe já um ato prático de atenção à proporção e à simetria. A experiência desenvolvida pelo homem, inclusive no primitivismo, supõe uma observação ao menos aproximada de comprimento, de amplitude, altura, etc., bem como a edificação de instrumentos rudimentares úteis à consecução da vida objetiva. Então, por mais, pessoal, que o mundo natural, né, circunde as constituições simétricas e assimétricas e proporcionais, né, o ser social, pelo trabalho, ele apresenta esses elementos, né, junto à consciência, assim como o ritmo, então ele vai humanizar, vai trazer para o plano estético, né, a simetria e a proporção. E a gente tem aqui os exemplos, né, o homem primitivo, ainda que, por mais que a gente tenha esse machado, né, essa pedra aí, esse instrumento de corte, ele, minimamente, ele vai ter que entender aí de proporção, de simetria, para poder fazer esse corte. Por exemplo, uma lança, né, se aquele indivíduo está construindo uma lança para pegar uma presa, ele tem que pegar uma lança que seja mais leve, né? Não pode ter, tem que ser mais fina. Então ele vai para poder ter um alcance maior. Então, desde o tempo primitivo, o indivíduo já vai tendo esses elementos, né? Se apropriando desses elementos. E na arte também não é diferente. Então a gente tem aí a Pietà do Michelangelo, e mesmo que não haja uma simetria no corpo humano, por exemplo, o nosso rosto, né? Tem vários estudos. Se a gente cortar ele ao meio, são duas pessoas diferentes, né? Um lado é diferente do outro. Mas mesmo que não haja essa perfeita simetria do corpo humano, pressupõe o entendimento do que é um eixo central, né? O plano médio, o plano médio aí, para a gente entender, compreender, e para que essa escultura se objetive, né, na prática. O outro elemento que a gente vai trazer é a ornamentística, né? Que, nas palavras aí do Lukács, o ornamento no animal é inato. E, desse modo, não pode aprimorar-se senão pela via biológica de evolução das espécies. Ademais, tem a função objetivamente dada, a qual serve de proteção, camuflagem. O homem, por sua vez, adorna a si próprio em uma atividade atrelada ao seu trabalho. O adorno produzido, por mais primitivo que seja, ele desprende, né, do trabalho. O ornamento no animal, um peixe ornamental, né, ou então mesmo um lagarto, né, ele se camufla numa planta, né, verde, uma folhas secas, né, ele se esconde por meio da camuflagem, né, desse ornamento que ele tem, mas é puramente biológico, né, o ser social não, né, ele vai produzir, e por mais que primitivo que seja, ele vai se desenvolver nesse processo de criação do novo. Aqui sou eu e a minha orientadora, a professora Jaqueline. A gente tem um machado, esse machado é uma réplica também que foi encontrada lá na Serra da Capivara, né? Data de mais ou menos de 7 e 6 mil anos, é de granito. E aí é um ornamento, hoje é um ornamento. Esse instrumento, né, que foi encontrado aí, que foi utilizado pelos nossos antepassados há 7 mil anos atrás, que servia como instrumento de corte, não que esse não sirva, né, porque ele é bem afiado, mas ele nesse momento ele tem uma outra função, que é ser o adorno para colocar na parede, né, que a gente usa tanto de exemplo para explicar esse processo inicial do trabalho. Aí, pessoal, eu achei importante trazer uma síntese que o professor Deribaldo faz, né, a respeito das formas abstratas do reflexo.
onde ele consegue articular, né, as categorias espaciais e temporais dentro dessas formas abstratas do reflexo. Então, eu queria ler para vocês. Se concluiu que o primeiro estágio do ritmo, puramente útil, desdobra-se o segundo, que guarda uma tendência estética. Então, lembremos aí do vídeo, né, que a gente viu com o pessoal sabequeiros do Brasil. Esse ritmo, o primeiro ritmo, que eu não sei se vocês conseguiram identificar, mas era a lixa, né? Tem um filme que é interessante que vocês devem ter visto também, o Tempos Modernos, do Chaplin, né? Você vê aquele movimento que ele faz com o próprio corpo, né? E o corpo vai absorvendo esse ritmo. Claro que aquele ritmo que ele está sendo posto é dentro de um trabalho totalmente alienado, né? Mas que, de fato, proporciona a ele, né? Ainda que seja num estágio puramente útil, claro, né? Mas proporciona a ele o desenvolvimento de um trabalho de uma forma mais rápida, de uma forma mais que ele consegue se apropriar melhor da técnica. E o ritmo, pelo estético, ele já vai ser diferenciado. Então, seria aí um desdobramento desse primeiro ritmo, né? Puramente útil ao estético em si. Então, com relação ao estudo da simetria e da proporção, por sua vez, permitem que o indivíduo se relacione com o espaço a partir de si próprio, ou seja, indica aos homens e às mulheres sua autocapacidade de relação ao seu entorno. Então, a simetria e a proporção, desde que o homem é homem, ela é útil nesse processo de entendimento do homem no mundo, né? O andar, o caminhar, né? O preparar as atividades, como eu falei anteriormente. Então, vai estar muito relacionado a essa situação, né, de criação do novo, desprendendo do trabalho, mas que vai ser totalmente estético quando o homem vai se apropriar de elementos, né? Inclusive, para se fazer uma partitura, né, você tem que ter essa noção, né, da simetria, enfim, também. E aí, já a análise do ornamento aclara as possibilidades humanas de domínio sobre a natureza com vistas à produção de artefatos para a sua sobrevivência. Vai ser por meio do ornamento que o homem passa a ter as primeiras noções de profundidade, largura, altura, entre outras dimensões que ulteriormente lhe serão úteis tanto para a vida cotidiana como para que se desprenda as categorias puramente estéticas, pessoal. E aí, já finalizando, né, a constituição do princípio estético se dá pela ampliação do que é mundano nas formações artísticas, do comprometimento do ser social com a realidade. O desenvolvimento do conteúdo estético tem como consequência um refinamento das formas, uma ampliação do seu âmbito de validez, uma intensificação de sua concordância com a realidade, ou seja, é o mundo próprio, né? Um mundo próprio real, mundano, materialista, né? E que o homem vai se reconhecer, né, enquanto gênero humano. O ser social, portanto, é central nesse processo de criação do mundo próprio. Uma vez, e como Lukács coloca, a autoconsciência da humanidade é a autêntica subjetividade portadora da arte. E esta autoconsciência só é possível quando o homem conhece objetivamente o mundo interior e exterior a ele mesmo. Essa autoconsciência do homem consiste, entre outras coisas, no profundo humanismo do estético. Então, pessoal, finalizando, né, a arte, ela é mundana, né, ela não está em outro patamar de elevação, não. Ela é possível, né, e é possível que a gente se aproprie dela, não só como espectadores, mas também como produtores. Então, ela tem um mundo próprio, né, em si, esse reconhecimento enquanto gênero, né? Então, quando eu vejo uma fotografia e me emociono, quando eu escuto uma música e me emociono também, né? Ver um filme e dizer, caramba, né? Depois que você vê aquele filme, você diz, que soco no estômago esse filme me deu, né? A Elângela, professora Elângela, no próximo encontro, vai trazer vários exemplos disso, né? Na literatura, a professora Lenha também vai trazer alguns elementos para a gente compreender, né? Esse mundo próprio que o ser social cria para dizer, né, que é o mundo seu, né? Esse profundo humanismo do estético. Bom, pessoal, aqui estão as referências. Então, eu agradeço novamente o convite aqui e me coloco à disposição para a gente fazer uma discussão, enfim, ou para vocês fazerem alguns apontamentos. Eu fico disponível. Obrigada, agradeço novamente.
Nós que agradecemos, viu, Adele? Muito bom. Tem pessoas inscritas para perguntas? Quem faz inscrição pelo chat? Pessoal, coloquei aí no chat o vídeo do Baião da Quarentena, né? Se caso vocês não tenham visto, mas vale a pena ver, é muito bacana. Maravilha. Simone, tem algum inscrito? Por enquanto, não. Também gostaria de agradecer à professora Adele pela disponibilidade e generosidade por essa aula tão bonita, tão didática mesmo, compreensível. Parabéns. Eu só tenho uma dúvida, Adele. No começo do slide, você falou que o Lukács tinha teve uma influência kantiana, né? Essa influência kantiana foi uma influência na arte? Então, significa que ele, em certa medida, compartilha da questão do belo e do sublime kantiano, de toda a estética transcendental, ou não? Bom, né, aos períodos que o Lukács, ele sempre teve esse estudo, né, sobre crítica literária, ele teve um grupo de teatro, inclusive, né, no início aí da sua, no início mesmo da sua vida e tal, e ele teve influências, né, que foram perpassando esses elementos. Eu falei do Kant, eu lembro de ter lido alguma coisa, mas agora não sei especificamente, eu acho que foi na obra Alma e as Formas, que há uma influência nesse sentido. Depois ele passa, né, a compreensão, o entendimento do Hegel, né, tendo essa influência, né, em outras obras, e a partir do momento que ele se encontra aí com os estudos com próprios manuscritos econômico-filosóficos, né, que é quando ele vai estagiar no Instituto Marx, Engels, Lenin em Moscou, aí ele tem a apropriação, de fato, com a teoria materialista, né, e vai se apropriar desses elementos que a gente vai perceber, né, fortemente na sua obra madura. Há alguns, ele, por exemplo, História e Consciência de Classe, né, é um livro que ele depois traz uma autocrítica, né? Principalmente por essas questões que eu trouxe. E isso, a Lenha colocou, né? Influência de Hegel, a teoria do romance, né? Que são essas obras iniciais aí dos estudos dele. Já na obra madura, que a gente considera, né, a estética e a própria ontologia, que foi publicada posteriormente. Em pensar que alguém que é esteta teve uma influência com a teoria estética do Hegel é estranha, né? Hegel tinha toda uma hierarquia, né, de algo É, que, o quanto mais baixa a obra, né, quanto mais matéria tivesse, era inferior, e quanto mais sublime, menos trabalho tivesse, né, ela era superior, né, tinha toda uma hierarquia. Como é que se dá exatamente essa influência, né? Que parece ser duas coisas muito opostas, né? A não ser que você pegue Hegel e coloque ele de cabeça para baixo, né? Não sei, né? Mas Não, que ele reconhece, né, os estudos do Hegel, mas ele vai apresentando os limites, né, do que a própria teoria hegeliana vai trazendo aí para ele, mas ele reconhece, né, que foi um trabalho. Eu não saberia te dizer aqui especificamente as categorias, eu teria que olhar, consultar, né, mas o professor José Paulo Neto faz um estudo sobre isso.
E outras pessoas, né? Agora eu não estou me recordando. Adele, temos uma pergunta da Elisa Daiane Feitosa. Elisa, você quer fazer a pergunta ou eu posso ler aqui do chat? Ok. Elisa pergunta assim: professora, gostaria que você voltasse a explicar sobre a ornamentística humana. Pronto. Como eu falei, né? O ornamento ele está presente na base orgânica, né, na natureza. A gente consegue perceber o ornamento nos animais, né? A juba do leão, né? Tá ali, mas é muito preso a essa barreira biológica. O ser social, né? Ele vai produzir artefatos, né? Vai produzir objetos que, primeiramente, poderia até ter um caráter apenas útil, não sei, vamos supor que ele produz aí uma, um pote de água, vamos pensar num tempo remoto, né? E que naquele momento era útil, né? Esse objeto, esse pote para pegar água, para armazenar água, né? E em determinado momento, para ele, aquilo não tem mais uma função útil, mas é um objeto que, se ele produzir alguma coisa sobre esse objeto, sei lá, fazer uma pintura, ele coloca ele como um ornamento, né? O exemplo que eu trouxe do machado, né? Esse machado que tinha um fim extremamente útil, né? Quando foi desenvolvido há 7.000 anos atrás, era de uma tribo que eles colocam chamado Machado de G, tem esse nome que essa sociedade colocou agora, né? Naquele momento era puramente útil, né? Um instrumento de corte, de quebrar algum objeto, né? Mas hoje ele está pendurado na nossa sala lá na sala da Eluta, né? Está lá pendurado na parede, que é uma forma, é um ornamento que o homem, né, humanizou aquilo como ornamento, virou um ornamento, está lá preso na parede, né? E ele, ainda que tenha, né, ainda que corte alguma coisa, que quebre algum elemento, ele, ele tem uma outra característica que a gente pode colocar estética, uma característica estética, né? E vale ressaltar, né, conforme a gente colocou aí na própria sistematização do professor Deribaldo, que esse elemento, o ornamento, ele carrega consigo, né, o ritmo, ele é diferente, né, ele carrega consigo o ritmo e a ornamentística e também o ritmo, a simetria e a proporção, né, porque para o desenvolvimento desse objeto, eu me aproprio, né, também dessas outras formas abstratas. Não sei se eu ajudei, se eu respondi, aliás, Elisa. Obrigada, Adele. Temos mais uma pergunta que é a do Luiz Caetano. Ele coloca assim: professora, eu gostaria de saber o seguinte: como a arte vem desse movimento, nessa evolução do humano a partir de suas técnicas e a possibilidade do ócio, ou seja, que precisa de um movimento para gerar a arte. No entanto, gostaria de perguntar se, na visão lucatiana, existe uma geração espontânea da arte, sem que o artista faça um movimento consciente teologicamente determinado. Existe uma geração espontânea da arte sem que o artista faça um movimento consciente teologicamente determinado? É a pergunta principal, né? A questão que coloca. Tá? Eu, eu já respondo a sua pergunta, Luiz. Deixa eu só, eu queria trazer aqui, a Júlia trouxe um elemento importante, né, que a influência é neocantiana, né? Então ele e seu grupo de juventude já davam uma certa pontuação para as leituras kantianas. Eu não sou da filosofia, né? Eu fiz esse estudo durante a graduação de entendimento desse percurso do Lukács, né? Mas até se a Júlia quiser complementar ao final, eu agradeço, viu, Júlia?
E voltando aqui para a pergunta do Luiz, ele... Deixa eu só ler aqui de novo, porque eu me perdi, só um instantinho. Uma geração espontânea da arte, né? Eu queria perguntar para ti, Luiz, se essa se essa geração espontânea seria algo ligado ao tempo primitivo ou você está se referindo à atualidade? Eu não entendi. Você pode escrever na caixa de mensagens novamente? Adele, ele disse atualidade. Atualidade, né? Isso. Bom, o Lukács ele fazia uma crítica, né, à arte de vanguarda, né? Eu não sei se a gente pode colocar essa atualidade dele, né? Mas eu não, aliás, eu não estou sabendo formular aqui essa resposta. Eu até entendi o que você quis perguntar, Luiz, mas eu não, realmente teria que me apropriar melhor disso para poder te responder. Adele, Oi, posso passar para a próxima pergunta? pode. Até se alguém do grupo quiser responder, o Luiz pode ficar à vontade também. Ok. Mas pode fazer outra pergunta, se alguém se sentir vontade de colocar. Sim, Luiz coloca aqui que ele pode te enviar por e-mail a questão. Ótimo, então tá certo. Pode ser também. Ok. Obrigada, Luiz. O Vinícius Moraes pergunta: não entendi como se faz o salto qualitativo do ornamento enquanto uma categoria mista, ornamento mais trabalho, para uma categoria pura, própria da arte. Pronto, né? O ornamento, a ornamentística, né? Ela se difere, Vinícius, do ritmo e da simetria da proporção. Por quê? Porque ela guarda, né? Esses outros três elementos, né? Ritmo, simetria e proporção, dentro da ornamentística, né? Então, o salto, né, como você coloca aí para puramente artístico, né, é que no primeiro momento esse objeto era puramente útil do trabalho, como o exemplo do pote que eu falei, né, ou mesmo desse machado. Ele era útil, um instrumento de corte, de quebrar coco, de fazer várias coisas nesse sentido. E hoje, né, há um salto estético e esse machado, né, que nesse primeiro momento servia, né, era útil, né? Ele passa a não ser puramente útil, né? Ele está pendurado na parede, né? Como ornamento, como um objeto de arte, né? Que vai retratar um período histórico que a princípio, né? Nesse processo de salto, ele tinha uma função. Hoje ele está pendurado na parede como ornamento, como uma obra. Então, eu não sei se ficou claro para ti. O Deri colocou, né? Depois de você debater essa última questão, se você achar de me posso. Pronto, se o Deri quiser colocar, contribuir com a pergunta do Luiz, é bem-vindo. Vou fechar aqui, viu, Deri? Boa noite. Vocês me escutam? Sim, Deri. Sim, A questão do Luiz ela é bastante oportuna e muito bem elaborada. E o Lucas ele tem uma tematização interessante sobre essa questão e eu vou colocar aqui em linhas gerais, tá certo? A especificidade da pergunta do Luiz, a gente não tem como responder porque é uma especificidade assim, muito genérica. De maneira geral, nós estudamos a estética do Lucas, nós não somos estetas no sentido
digamos, estrito do termo, né? Nós não nos formamos para tematizar com a estética de maneira geral. Nós estudamos uma estética específica, que é a de Lukács, e a justificativa, porque nós estudamos essa estética, é porque ela tem uma base material e consegue dar algumas respostas, sobretudo para as questões de classe. E isso nos conforta fazer esse estudo, porque entendemos que, na totalidade do estudo do Lukács sobre a estética, ele traz vários elementos que estão imbricados, por exemplo, com apontamentos para uma sociedade para além do capital, né? Então, eu não tenho, tal qual a Adele, como dar uma resposta, digamos assim, fechada. Mas eu queria, dito isso, colocar, que é a segunda parte da questão dele, né? Como é que seria, na visão lucasiana, ele põe as piadas na geração espontânea da arte. O mote da estética do Lukács é tirado do Capital, de Marx. Eles fazem, eles não sabem, porém fazem. Esse mote é que o Lukács está tentando indicar que as ações humanas, de maneira geral, mas especificamente as estéticas, né? O subtítulo do livro dele é A Peculiaridade do Estético. A peculiaridade do estético, ela tem elementos muito mais dilatados que justifiquem esse mote de Marx. Mas voltemos antes da estética para elementos mais gerais. Tem uma passagem na estética que o Lukács fala que a ciência, talvez o momento de surgimento inicial dela, é quando um ser social tem que escolher entre duas pedras para agredir um mamute que está vindo em sua direção, um animal feroz, e ele tem que, entre aquelas duas pedras, ele tem que escolher a pedra correta, que vai cortar o animal, que vai garantir a sobrevivência dele. Não só pela alimentação, mas porque o animal pode feri-lo. E ele não tem estudo prévio sobre isso. Mas o próprio desenvolvimento do trabalho, quando o fato de agir sobre a natureza, o que retroage sobre o trabalhador, que o Lukács chama com Marx de exteriorização, vai dotando de determinadas habilidades, determinadas capacidades, para que ele possa interagir sobre a natureza. Nesse momento, ele adquire determinados elementos que ele não sabe que adquiriu, mas ele já adquiriu. Por isso que Lukács diz que a espontaneidade é a anticâmara da consciência. O que é espontâneo é aquilo que vai ficar consciente. Também é interessante a gente observar com Marx, quando Marx, no 18 Brumário, fala como é que nós nos comportamos quando estamos estudando um outro idioma, né? É meio que um processo inverso. Você quer tirar da consciência e botar na espontaneidade. Você aprende pela consciência, o adulto pelo menos, né? Você precisa de regras gramaticais. Tanto quando você está aprendendo, você tem dificuldade de falar, porque você fica com medo de errar, né? Uma disputa. Aí chega uma hora que você dá um salto e você se desprende, mesmo como no seu outro idioma, você vai errar alguma coisa, mas você fica fluente. Marx se refere que a gente precisa pensar, né, como aquele outro idioma, né? Ou seja, você quer perder aquela consciência de ficar o tempo inteiro pensando logisticamente para deixar espontâneo. Então, há um elemento muito grande entre a espontaneidade e a consciência, tá certo? Um link, uma conexão. No caso da arte, essa conexão entre a espontaneidade e a consciência, ela é muito pequena. Os grandes artistas, de maneira geral, eles não tiveram consciência do alcance que seus produtos teriam. O Lukács até diz que quando o artista sabe, quando ele tem um plano teleológico do alcance que a obra dele vai ter, ele acaba falindo, porque ele não pode ter esse controle, porque ele não controla elementos antropomórficos, por exemplo, no receptor. Mas os grandes artistas, entretanto, na mesma dialética, têm noção da função social do que eles estão fazendo, sobretudo na Antiguidade Clássica e no Renascimento. Talvez, para Lukács, o grande problema hoje na arte contemporânea, disso que a Adele chamou de vanguarda da arte, né, que ficou conhecido como vanguarda da arte, é que esses artistas não têm consciência da importância de que eles têm de modo
de entender que é uma missão social, que a arte tem que responder a um determinado conflito humano, drama humano, e aí ele põe isso em circulação na via da humanidade. Isso é muito perto do espontâneo, ok? Mas ele sai do espontâneo apenas. O espontâneo é o que lhe dá nascimento. E isso que Lucas chama do cotidiano. Isso é o que lhe dá nascimento. Depois de trabalhado, quando ele é autêntico, ele volta para esse espontâneo e, de alguma maneira, o modifica, tá certo? Então, uma advertência muito grande sobre essa questão que o Lucas faz é que nós não podemos analisá-la, por um lado, com uma mecânica metafísica, né, como se fosse uma escada, um degrau, depois outro, depois outro. Por outro lado, também não podemos analisar como fazia Kant. Foi legal o debate aqui que foi travado sobre os kantianos, neokantianos, ou seja, você pôr a priori na cabeça qualquer determinação de uma categoria, seja ela estética ou científica, e querer que aquilo aconteça. A estética, pela imanência do humano, okay, e pelo antropomorfo que existe em cada ser social, ela tem uma peculiaridade que é apenas a dela. Mas, para concluir, e isso a gente pode falar com toda segurança, para o Lukács, a arte, em relação à ciência e em relação à ética, está muito próximo da espontaneidade. Okay? A arte e a religião estão muito próximas da espontaneidade. O que difere, no caso da arte e da religião, é que a religião quer vestir uma roupa de verdade, né? De fato, isso tem que ser assim. Você se fizer direito, você vai ter o reino dos céus, etc. E a arte não. A arte assume que é uma refiguração. Ok? É isso. Espero que tenha colaborado com o debate de vocês. E, Adélia, para terminar minha participação, quero parabenizar pela segurança de sua apresentação, pela beleza, a limpeza das lâminas, falta de poluição, tá certo? E essa simpatia. De alguma maneira, também sua simpatia, o seu modo de exposição, também essa graciosidade, como dizem os latinos, né? Também é muito importante. Parabéns e obrigado aí por nos ajudar nesse momento. Ok, obrigada, professor Deri. Obrigada. Adele, a Emanuela faz a seguinte pergunta. A questão de Marx sobre classe em si e classe para si é uma leitura sobre a autoconsciência? Bom, obrigada, Deri, aí pela contribuição. E, Emanuela, assim, né, eu acho que assim, pelo pouco que eu estudei sobre essas categorias de classe em si e classe para si, eu entendo que sim, né, porque a partir do momento mas isso não em Lukács, né, eu tô entendendo que a sua pergunta parte aí, claro, de Marx, né, mas há um momento de entendimento, quando a gente fala de autoconsciência na arte, com Lukács, né, é esse entendimento mesmo de se encontrar enquanto gênero, né, de entendimento do gênero. Eu acho que em Marx, a classe em si, em classe para si, a gente pode fazer até uma analogia nesse entendimento, né, que o indivíduo se apropria, né, enquanto classe, né, de um entendimento maior, quando a gente está falando de classe para si. Eu não estudei as categorias, mas eu acredito que faz muito sentido, tem muita relação, sim. Ok. Júlia quer fazer uma pergunta. Vontade. Obrigada. Boa noite. Minha pergunta, Adele, é a respeito da questão do ritmo e o desenvolvimento que o Lukács traz sobre o assunto no volume 1 da estética, né? Em dada altura da discussão, ele vai falar de ritmo espaço-temporal e ritmo espacial, né, como questões diferentes. E ele diz assim: o ritmo originário espaço-temporal do trabalho alcança
uma certa altura da técnica, que era a discussão que você colocou também. Pode se impor como ritmo espacial, no produto mesmo do trabalho, né? Ele faz essa diferenciação dentro desse processo de desenvolvimento da técnica e da atividade do trabalho, né? Ainda não como um estético já posto, mas justamente nessa discussão que você traz sobre a origem, essa diferenciação. E se você puder comentar um pouco sobre qual seria a diferença e como ela se encaixaria na sua exposição, eu agradeceria, né? E para complementar, ainda na mesma discussão, ele faz a diferenciação entre os dois e ao mesmo tempo diz, né, como o Deri também levantou, que dentro do cotidiano não é possível fazer essa diferenciação entre espaço e tempo, e que essa diferenciação, ela ocorre, na verdade, dentro da estética metafísica, né, aquela estética rígida, né, que não tem espaço para a dialética própria do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo já faz essa diferenciação, ligando, mais uma vez, para ficar claro, né, esse ritmo espaço-temporal, como algo mais originário, diferenciado desse ritmo espacial. Fica à vontade para responder, ou se alguém mais do grupo quiser comentar também, tá bom? Eu acho que é uma dúvida, enfim, dentro da discussão que foi colocada aqui por você. Muito obrigada. Oi, Júlia, obrigada aí pela pergunta. Pois é, o ritmo a gente faz essa diferenciação, né? Separa tudo, mas de fato está tudo imbricado, né? Quando a gente fala de o ritmo que existe fora, né? Na base inorgânica, na base orgânica, não tem como a gente se separar, né? A gente tenta explicar aqui tudo separado, né? Para ficar mais didaticamente mais fácil de entender, né? E às vezes faz confundir mais, né? Mas, nesse sentido, o que eu entendo, né, o que eu compreendo aí a partir dessa categoria, né, apresentada pelo Lukács, é que há um processo, né, no ritmo, um processo que está fora, né, mas que o homem, o indivíduo, o ser social, ele se apropria desses elementos rítmicos que estão fora, ele se apropria tanto no ritmo nesse desprendimento, né, do ritmo enquanto trabalho mesmo humano, para um ritmo propriamente estético, né, que vai estar presente nessa discussão. Quando o Lukács fala desse ritmo, né, desse ritmo que está fora da natureza, no trabalho, o homem ele se torna, ele se entende, né? Ele entende, né, que esse ritmo, mesmo que está fora, ele vai tomar essa consciência, digamos assim, né, do ritmo, fazendo um uso intencional na sua vida, né? Por meio do trabalho, nesse processo que ele está modificando aí a natureza, né? E aí ele vai modificar ele mesmo, né? E o ritmo, ele se apropria, ele coloca, né, nesse sentido de humanizar o ritmo no plano estético, né? Quando ele se apropria da técnica, né? E aí traz de fato nesse plano objetivo e subjetivo, né, que encontra a arte. E aí o ritmo ele vai estar presente em vários elementos aí da própria arte, né, na dança, né, como eu falei, né, na própria pintura, as pinceladas que o artista vai dispor, né, na goiva talhando aí uma escultura, enfim, vai estar presente aí em todos esses elementos. Eu não sei se eu trouxe também esse exemplo aí do luthier, né, que está produzindo, né, o próprio instrumento, mas que essa produção do instrumento, essa criação do instrumento, né, também tá ali imbricado um ritmo, né, no desenvolvimento, na produção específica desse instrumento musical. E que eu achei incrível, assim, o jeito que eles trouxeram, né, eu achei que faz muito sentido, né. E aí depois esse ritmo apropriado, propriamente dito, né, no plano do estético.
Juliana, eu não sei se eu consegui aí trazer algum elemento, né? De acrescentar algum elemento para ti, mas era mais ou menos isso. Sim, Deli. Julinha, o Lukács não propõe uma separação metafísica. Quando você caminhar mais no livro, você vai perceber que o que ele faz é observar que existem dois grandes grupos de arte. Nesses dois grandes grupos de arte, você tem um grupo que tem predominância espacial e um outro grupo que tem predominância temporal. Esse grupo que tem predominância temporal, por exemplo, é a música e a literatura. O cinema, as duas coisas, tá certo? O grupo que tem predominância espacial, as esculturas, a arquitetura, a pintura também. Ele cria, mais na frente, no livro 2, da estudando a Mimesis, ele cria o que ele chama de uma categoria que ele chama de espaço temporal e outra que ele chama de tempo espacial, ok? Para poder mostrar que mesmo nesse grupo que tem predominância espacial, mesmo a predominância espacial, eles têm categorias também temporais. Então ele vai chamar de espaço temporal com predominância no espaço. O outro grupo, da música e da literatura, por exemplo, ele chama de tempo espacial. E a predominância cai no tempo, mas ela também tem um espaço, porque, como você falou muito bem, essas duas categorias não se separam. Então, é mais ou menos isso. Você tem um grupo de arte, né, um grande grupo, e, como eu acabei de falar aqui, a literatura e a música, sobretudo essas duas. O cinema é um pouquinho diferente, porque já junta as duas, em que você tem, o mais importante é o tempo, né? Imagina o exemplo que a Adele deu, é muito figurativo, da música, tá certo? Mas, inclusive, no caso da dança, a dança não vive sem a música, né? Ela não tem como viver sem a música. A música vai ordenar o espaço da música. Veja, o tempo da dança, no caso da dança, desculpe, para ser claro, no caso da dança, quem vai ordenar o tempo, o espaço dessa dança, quem vai dar o tempo a ela é a música, né? Ela não consegue viver sem a música. Embora a dança, como a Adele colocou muito bem, ela é a matriz de todas as outras artes. Foi dali que saiu aquele elemento que a Adele disse muito bem do agradável. É importante dizer que, embora não existisse arte sem agradável, o desenvolvimento da arte madura, ela não pode se resumir ao agradável, tá certo? O ramo do agradável, a esfera do agradável, ou como nos dizeres de Lukács, o complexo do agradável, ele é muito maior do que o artístico, ele abarca muito mais outras gamas da esfera do que a esfera artística, tá certo? Então, para resumir, você tem uma ligação ineliminável, né? A crítica que Lukács tira muita coisa da estética, e muito mais ainda da ontologia do Nikolai Hartmann, mas não deixa de fazer a crítica que ele, como Kant, embora Hartmann também critique Kant, acha que são categorias separadas, e elas não são. Só mais uma coisa. O modo como eu enxergo, no que a Adele explicou aqui, das formas abstratas do reflexo, ela é um pouco diferente da forma como o Lukács expõe. Eu não estou dizendo com isso que eu estou superando o Lukács, nada disso. Mas o Lukács coloca e desenvolve isso no texto, que nós temos um ritmo, primeiro, que é o grande elemento das formas abstratas, tá certo? Depois ele diz que nós temos simetria e proporção. Por último, ele diz que a gente teria a ornamentística. É como se fosse 3 grupos, né? Ritmo, simetria, proporção e ornamentística. No meu modo de entender, depois de ler o livro todo, nós temos 2 grandes grupos. Nós temos as categorias temporais e as categorias espaciais. As temporais é o ritmo e todos os desdobramentos. E as espaciais está a simetria e a proporção. Também a geometria, que está entre as duas. Certo? O ornamento não é uma forma abstrata. E ele diz isso.
Porque o ornamento já é uma forma acabada, onde você vai ver um objeto terminado, artístico ou não. Esse objeto, antes de ser artístico, ele é importante porque, pense que ao pegar no machado, você tem que fazer um movimento. E você tem que fazer um movimento, por exemplo, de 1,5 metro, de meio metro. E você não sabe qual a distância está do machado, né? Nesse momento, ele faz uma tematização muito interessante, que tem muito a ver com quem está vendo hoje, essa polarização absurda de direita e de esquerda, que a etnografia não consegue provar, porque mais de 80% dos seres sociais, a partir dos fósseis encontrados, são destros. Uma pequena minoria são canhotos, né? E o que a gente chama de esquerda é um elemento social que tem em função da posição que os jacobinos sentavam, à esquerda no parlamento francês. E hoje, para a gente, isso é muito importante, porque é como se a gente só tivesse na política brasileira, né? E na mundial americana, republicanos e democratas, dois lados. Os mais inclinados para a esquerda, os mais inclinados para a direita, como se a gente não pudesse pensar numa alternativa verdadeiramente emancipatória. Veja como essas categorias são importantes, a simetria, a proporção, veja, mesmo no ponto de vista do desenvolvimento da política social, elas têm rebatimento. Para terminar, portanto, eu enxergo que há com ele, tá certo? Mesmo que ele não expõe assim, que tem as categorias temporais e as categorias espaciais. Ele dá muita importância para o ritmo, é claro, porque esse ritmo que você já tem no próprio corpo, né? Batimento do coração, ciclo menstrual, o diafragma do pulmão, etc. Né? E fora do corpo, noite e dia, fases da lua, e o ritmo que você controla. Por isso que ele diz que é abstrato, porque o ritmo não depende de você, e não é você que faz. Ele independe de você, mas você pode controlar. Você pode fazer com que o ritmo fique antropomorfizado, você pode controlar isso. Por exemplo, se você controlar a quantidade de batida que você vai dar no tambor, ou o exemplo que até ele usou, o rapaz lixando a rabeca, o que ele está fazendo ali é controlar a forma como ele risca e lixa. Portanto, o ritmo acaba sendo essa categoria assim, mais importante do desprendimento, do estético. Mas a gente sabe que não existiria desprendimento do estético se a gente não tivesse as categorias científicas desenvolvidas para que o ser social produzisse mais do que ele precisa para sobreviver, que é dado pelo trabalho. Portanto, a necessidade também das categorias espaciais. E que é claro que em algumas artes, como eu citei, a arquitetura e outras, ela é tão importante. Obrigado aí pela oportunidade do debate.